de tudo, vim de novo. Há muito tempo que não vinha cá para falar de livros. Tenho estado a repetir alguns livros que tenho lido anteriormente, como o Homo Sapiens e o Homo Deus. Mas, entretanto, comecei a ler já há algum tempo livros sobre a China, sobre aquela fase do século XIX e mais ou menos até à instituição de comunismo em 1949. E deparei com dois livros que têm a particularidade de dizerem diferente um do outro. Mas eu queria só destacar que não acabei nenhum nem outro. Comecei primeiro pelo O Último Imperador, de Edward Baird. Este livro, ao contrário do que é costume, foi feito depois do filme O Último Imperador. Enfim, escritor, penso que não é um historiador, resolveu fazer uma prospeção sobre o último imperador da China, que foi escolhido por Cixi, ou Tzu-Chi, a concubina que chegou a imperatriz, e deparou-se com a instituição da República em 1911, com Sun Yat-sen, e todo aquele percurso, as invasões japonesas. Ele ainda se torna imperador da Manchúria, a mando dos japoneses, que passou-se a chamar Manchukuo. Depois Mao Tse-tung ganha o Kuomintang e ele depois é preso, é doutrinado e por fim liberto. O Mao Tse-tung tinha uma certa simpatia por ele e, portanto, de modo que ele nunca foi enfim, eliminado. Ele depois, o Puyi, acaba por morrer em 1967 com um problema grave na bexiga. Tinha tido várias mulheres, são imperatrizes. A primeira depois ficou viciada, enfim, entre aspas, dedicou-se ao ópio, porque ele nunca lhe deu atenção. Aliás, ele nunca teve filhos. Dizia-se que ele ou era homossexual ou era impotente, porque na China não há, o tema sexo é muito tabu e não se consegue saber muito bem o que se passa, enfim, a nível íntimo de certas personagens. Enfim, na nossa sociedade também ainda é um bocadinho, mas muito pouco, mas lá, não sei se na atualidade ainda continua. Teve a outra concubina, ela por fim divorciou-se dele, e mais à frente, depois de ter sido liberto pelo Mao Tse-tung, ainda se volta a casar e realmente é feliz, mas não tem filhos. Bom, o livro lê-se muito bem e é um bocadinho confuso, mas também é preciso esclarecer que os chineses são muito diferentes de nós. Têm uma maneira de estar, umas regras, uns protocolos muito estranhos. Como digo, nesta altura, tinham a cidade proibida, onde os imperadores ficavam fechados, onde faziam a regência daquele vasto império só dentro daquela grande cidade, a cidade proibida. Não tinham um contacto com a sociedade civil, que passava mal. No século XIX, o que vai disputar entre tudo isto, além das próprias revoluções, das próprias influências marxistas e comunistas, socialistas que vinham a decorrer em todo o mundo, o que é que acontece? O grande império britânico resolve querer meter-se na China, na medida em que a balança de pagamentos era desfavorável. Eles eram grandes importadores de chá e de porcelanas e não conseguiam exportar nada para a China. Os imperadores eram arrogantes, eram fechados. Aliás, é uma característica muito peculiar e eu penso que ainda hoje se nota. Os chineses não são imperialistas, são negociantes, gostam de conquistar, de mudar,
mas não interferem, não querem conquistar ninguém. E são fechados. E naquela altura, muito fechados, os ingleses chegaram lá, arrogantes, acham que eles é que mandam, e chegaram lá e disseram, vamos fazer negócio, o que é que vocês desejariam, o que é que podemos dar em troca? Eles disseram que não. Portanto, uma atitude completamente racista e xenófoba em relação aos ocidentais, que eram também chamados de bárbaros. Bom, os britânicos não se ficaram, como vocês devem calcular, e o que é que eles se lembram é de introduzir o ópio dentro da China. E como é óbvio, aquilo pega porque é viciante e altamente viciante. Bem, resultado, aquilo começou a entrar numa espiral de decadência e de tráfico e de toxicodependentes que já não se podia suster. O imperador chega, que é o sogro deste Surri, o bisavô do Purri, resolve atacar os britânicos e obviamente sai derrotado. E o que é que acontece? A Inglaterra, como um grande império e o dominador do mundo no século XIX, não se fica e manda incendiar o Palácio de Verão e fica com pequenas zonas da China e os portos ficam abertos para eles. Bom, e eles tiveram que se aguentar. Realmente uma falta de visão, uma falta de inteligência da parte destes imperadores chineses, isso é inegável. Uma falta de noção da realidade e dos tempos, da mudança dos tempos. E não souberam atuar com inteligência e com diplomacia e podiam ganhar todos. No caso, ganharam só os britânicos. Aí o que é que acontece? O marido da Suchi, da tal concubina que chega à imperatriz, é xenófobo e faz várias atitudes contra os ingleses também, e isto já no século XIX, 1830, por volta, daí a Primeira Guerra do Ópio em 1832, e resolve fazer atacar os ingleses e não ganha nada. Depois acaba por morrer, sucede-lhe o irmão, porque ali os imperadores eram escolhidos consoante o pai, portanto não era por ser um varão, podia ser outro qualquer, só que o pai escolheu mal. E aí é que entra, e isso é que eu vos queria falar, deste livro, da Yun Shan, que é a autora dos Cisnes Selvagens, que eu li já em tempos, na altura não estava a fazer estas resenhas, e gostei particularmente do livro porque ela percorre, enfim, o percurso de vida dos pais até à saída da China. Ela depois deixa a China, e isto já na China com o Mao Tse-tung, sobretudo. E ela é uma escritora, também fez um outro tipo de livro sobre o Mao Tse-tung, a outra face de Mao, e faz agora, desta vez, da imperatriz viúva, a Cixi, a concubina que mandou na China. Bom, e aí é que as coisas realmente são extraordinárias, que eu não estava à espera. Ela faz um retrato benevolente, elogioso, pelo menos, como digo, ainda não acabei o livro, desta concubina. Este faz um relato exatamente ao contrário. Este diz que ela era maquiavélica, gananciosa, atrasada, que levou a China ainda mais para a Idade das Trevas. Esta diz que não, que ela era amiga dos ocidentais e do progresso e que tentou fazer evoluir a China. Até os nomes dos chineses, dos intervenientes, de todos eles, é diferente. Eu não tenho conhecimentos suficientes para saber qual das duas versões é real. Se esta também é um pouco romanceada e posta mais em cor-de-rosa do que esta. Seja como for, são visões completamente diferentes.
Eu estou mais inclinada para acreditar na Tung Chan, na medida em que ela é uma escritora de renome e fez muita pesquisa, vê-se no final do livro que ela fez imensas pesquisas. E dá uma sensação que ela não ia mentir o tempo todo. Então, mas porquê esta visão tão péssima de tudo isto? Seja como for, eu vi um documentário sobre o último imperador, não é, deste não fala do Puyi, e ele, em relação ao Puyi, não é completamente mentiroso. Portanto, há um percurso de vida que, digamos, é semelhante. Agora, em relação à tal concubina, é que eu fiquei estupefacta. Nunca pensei. A ideia que perpassa, e provavelmente vocês já sabem, é que ela era, enfim, como os Borgias, como ele até compara a Indira Gandhi, enfim, não sei, eu não conheço o que é que fez Indira Gandhi, mas ela é ambiciosa do poder, sabe gerir, sabe manipular e sabe também chegar a si os recursos do império. O que eu queria só destacar, o estilo literário aqui da Tung Chan, eu achei demasiado. Eu gosto de estilo simples e muito transparente, mas achei de alguma forma demasiado, eu não diria infantil, mas parece que está a pôr algo muito verdade, não é de verdade, falta uma expressão, por muito cor-de-rosa em tudo o que se descreve da Cixi. E então fica uma coisa meio pouco consistente. Seja como for, eu vou lendo o livro, não é propriamente, há partes que são muito pormenorizadas e acabam de se tornar um pouco cansativas, mas eu fiquei com curiosidade em relação aos outros dois livros. Se vocês tiverem curiosidade em saber sobre a China desta altura, realmente é um assunto bastante interessante, diga-se em bom da verdade. A China realmente é uma cultura diferente, uma maneira de estar diferente. Destaco também que as mulheres têm um papel subalterno, são consideradas pessoas de segunda classe, como acontece noutros países do mundo, na África, na Índia e na Ásia. Hoje não sei se é assim, mas as mulheres conseguiam de alguma forma introduzir-se no poder e depois manipular as coisas à sua maneira. As coisas acabavam por não estar tão vedadas como acontecia, enfim, noutras zonas do planeta e ainda hoje acontece. Bem, leiam, se têm interesse, leiam, é um livro grande. Talvez ler este em primeiro lugar e depois, se tiverem curiosidade, leiam O Último Imperador de Edward Sayer. Muito interessante a figura do preceptor do Puyi, que aparece muito bem retratado no filme. Beijinhos, até à próxima, até ao próximo vídeo ou opinião. Eu vou deixar também um link de um blog a qual tenho indicado ultimamente. Beijinhos, tchau!